vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, da manhã deste domingo. E a palavra do Senhor hoje nos apresenta um Deus misericordioso, cheio de ternura e amor, que nos convida a fazer parte da comunidade dos seus filhos e filhas amados. Vamos juntos, para bem começar o programa de hoje, meditar este salmo. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Eu confessei, afinal, meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado, e perdoar-te, Senhor, minha falta. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Fraternidade e amizade social é o tema da campanha da fraternidade deste ano, que tem como lema um trecho extraído do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 8. Vós sois todos irmãos e irmãs. Vamos agora, nessa entrevista, entender os detalhes da temática envolvida nessa campanha. Durante o tempo quaresmal, a Igreja no Brasil nos convida a refletir de maneira mais intensa sobre a campanha da fraternidade, que este ano tem como tema Fraternidade e Amizade Social. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o coordenador de campanhas da Arquidiocese de Teresina, o diácono Gilberto Penha. Diácono, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Eu agradeço o acolhimento ao tempo em que saúdo cada irmão, cada irmã, que através do programa Em Tuas Mãos também terão nas mãos de vocês as informações riquíssimas a respeito da campanha da Fraternidade 2024. Diácono, vamos começar, portanto, essa conversa falando sobre como a Arquidiocese está se preparando, para a vivência deste tempo quaresmal, refletindo sobre a campanha da fraternidade. A Arquidiocese ela tem uma grande preocupação. Ela deseja chegar o mais longe possível. Não é à toa que a mensagem primeira foi coordenador de campanhas. E nós temos também uma equipe de campanhas para que nós possamos nos descentralizarmos da melhor forma possível para abranger, para chegar em toda a Arquidiocese de Teresina. E recentemente, no último dia 27 de janeiro, nós tivemos a nossa primeira formação arquidiocesana, onde nós conquistamos mais de 100 irmãos e irmãs que se tornaram multiplicadores dessas informações a respeito da CF 2024. Diácono, a respeito dessas formações que o senhor mencionou, o senhor falou dessa formação a nível de arquidiocese, mas certamente terão outras formações, para as foranias, para as paróquias, comunidades. Como vai funcionar? As formações, elas sempre acontecem de forma bem dinamizada. Como bem colocado anteriormente, nós tivemos a primeira a nível de arquidiocese, mas nós teremos em todas as foranias rurais uma formação a nível de forania, e são muitas também as paróquias que nos convidam a estar presente com eles, como também grupos pastorais, movimentos, serviços, e nós estamos com toda uma agenda organizada para adentrar aquelas comunidades e assim fazer uma formação dinâmica e, claro, de forma acessível a toda a comunidade, a todas as paróquias, a todo o povo de Deus. Quando a Igreja nos convida para vivermos a campanha da fraternidade, para além das reflexões, temos também um gesto concreto. De que forma a campanha da fraternidade se materializa em prol da sociedade, em prol dos irmãos e irmãs que mais precisam? A palavra oração, ela nos convida a entendermos uma dimensão bem grandiosa, tão tal que é uma palavra composta. Orar mais ação. Não basta nós nos colocarmos em oração sem termos atitude. Fraternidade e amizade social, ela convida, sim, toda a igreja a ter uma atitude. Não é à toa que a campanha da fraternidade, ela tem o seu lançamento justamente na quarta-feira de cinzas. Porque é na quarta-feira de cinza que nós tomamos aquela tomada de consciência sobre o que devemos fazer durante o tempo quaresmal. É um processo de conversão. E amizade social
é sim uma necessidade urgente de conversão, porque hoje nós deveríamos viver com muita intensidade e não temos. Porém, quando nós trabalhamos a campanha da fraternidade, nós somos convidados a ter atitudes, e a grande atitude da campanha da fraternidade é o gesto concreto que vai acontecer no dia 24 de março. Naquele dia 24, nós temos o acolhimento através das Santas Missas, e naquelas Santas Missas a coleta nacional. Essa coleta nacional que é feita, ela é uma contrapartida de cada cristão, de cada irmão, de cada irmã, para que não fique somente na oração, mas tenha uma atitude. Nós podemos citar como um grande exemplo o ano de 2023. Nós tivemos Fraternidade e Fome. Quantas cestas básicas, quantas toneladas de alimentos a Arquidiocese de Teresina entregou através das paróquias, das diaconias, área territorial, através das associações, grupos organizados. Foram inúmeras. E com a amizade social, o tema vigente, nós vamos refletir que somos irmãos e que essa irmandade precisa ser vivida, e nós vamos provocar essa vivência através desse financeiro que vai entrar e ficará 60% em nossa arquidiocese, 40% vai para o nacional. E quando falamos em nacional, também podemos, enquanto paróquias, enquanto associações, buscar recursos através do Fundo Nacional de Solidariedade, através do Fundo Arquidiocesano de Solidariedade, para assim vivermos de forma bem clara a parte prática, a parte de conversão, não só pessoal, mas comunitária. Diácono, e de que forma a sociedade, para além da Igreja Católica, para além dos fiéis católicos, toda a sociedade pode se unir nesse propósito da fraternidade e amizade social? Essa pergunta ela nos faz lembrar que a Igreja, quando trabalha o tema da campanha da fraternidade, a cada 5 anos, um tema ele é trabalhado de forma ecumênica. E claro, o fato de o tema não ser uma iniciativa da Igreja com relação ao ecumenismo não está isolado à possibilidade de nós trabalharmos o tema da campanha da fraternidade do ano 2024 de forma ecumênica. Todos são convidados a abraçar, afinal de contas, não é uma doutrina limitada a uma religião, mas é sim doutrina social da Igreja. E quando nós falamos em doutrina social da Igreja, nós trabalhamos em acolhimento. E quem vamos acolher? Vamos acolher todos que estão passando por alguma deficiência, por algum problema de saúde. Eu falei anteriormente em encontros com grupos, com pastorais, com serviço, com movimentos, que a nossa igreja, o nosso texto base, ele está trabalhando no sentido de uma anamnese. E o que é a anamnese? Na linguagem da medicina, é o acolhimento de um paciente. Um paciente que vai relatar histórias e mais histórias e que o médico vai estar atento, vai escutar para poder, ao final de toda a conversa, ele ter uma conduta médica. Enquanto o tema da campanha da fraternidade, nós estamos justamente falando sobre a medicação que a sociedade brasileira está carente hoje, amizade social, pois devemos entender que a distância, ela se tornou tão próximo e a proximidade ficou tão longe e nós somos carentes de amizade social. Nós agradecemos ao senhor Diácono Gilberto Penha pelas explicações concedidas a respeito da campanha da fraternidade, o senhor que explicou tão bem, e que nós vamos vivenciar de maneira mais intensa agora, neste tempo quaresmal que se inicia. Muito obrigada pela sua participação no programa Em Tuas Mãos. Eu externo gratidão a esse programa que, graças a Deus, é uma semente que tem crescido muito e há de crescer mais ainda. E deixo o convite para participarmos com muita intensidade de todos os trabalhos que serão desenvolvidos, não somente nesse tempo quaresmal, mas todo o ano de 2024. E fica o convite para participarmos do lançamento arquidiocesano, que vai acontecer no Palácio Episcopal no dia 15,
às 8h30. E esse lançamento ele sempre acontece posterior ao nacional, que vai ser dia 14. Vamos participar com intensidade, vamos participar com alegria, afinal, conversão se faz todos os dias. E as atualizações da Arquidiocese de Teresina você pode acompanhar em nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Facebook. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Estamos de volta com o programa Em Tuas Mãos e recentemente o padre Miguel Martins, o padre sinodal, esteve em Teresina participando da Assembleia Arquidiocesana de Catequese. Nós aproveitamos a oportunidade da sua visita e conversamos com ele sobre a experiência em participar do Sínodo dos Bispos. Vamos agora acompanhar essa entrevista. Em outubro do ano passado, a nossa igreja viveu um momento muito importante, que foi a primeira sessão do Sínodo dos Bispos realizado no Vaticano. E quem esteve por lá foi o padre Miguel Martins, com quem a gente conversa agora, ele que é padre jesuíta, piauiense, e vai compartilhar com a gente um pouco dessa experiência lá na Santa Sé, no Vaticano. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Ana Paula, obrigado a todos, é uma alegria muito grande estar aqui em Teresina, para poder partilhar um pouquinho como é que foi a minha experiência lá na primeira sessão do Sínodo. Inicialmente a gente começa falando exatamente como foi para o senhor participar desse momento tão importante, né? Depois de vivenciarmos algumas fases a nível de diocese, inclusive, mas como foi pessoalmente para o senhor participar desse momento? Para mim foi uma alegria muito grande e assim, uma experiência que me faz de fato agradecer a Deus por estar a serviço da igreja. Eu, como jesuíta, né, sou convidado a estar a serviço da igreja para o que a igreja precisar. Quando fui chamado para participar como facilitador, né, como perito facilitador da fase continental do Sínodo em Brasília, foi aí que eu comecei a participar, né? Pelo fato de trabalhar com espiritualidade ignaciana, com toda essa questão da conversação espiritual, exatamente por isso é que eu fui convidado para ajudar naquela etapa, naquela etapa continental do Cone Sul, né, que foram seis países reunidos em Brasília. E aí, a partir dessa experiência, eu achei que eu tinha dado minha contribuição e aí pronto. Só que quando foi em julho, me chamaram do Vaticano para participar lá, na primeira sessão, para ajudar como facilitador. E aí eu fiquei muito assim, surpreso, porque eu imaginava que eu já tinha dado a minha contribuição, né, no Sínodo, mas ao mesmo tempo me dispus, né? Falei com meus superiores e tal, disse, não, vai, Miguel, de fato a Companhia de Jesus, nós jesuítas estamos aí para servir a igreja. E esse é um chamado que a gente não pode recusar. Na verdade, é importante entrar e colaborar nesse processo de repensar a igreja, que é exatamente a proposta do Papa Francisco. E essa primeira sessão do Sínodo dos Bispos lá no Vaticano resultou, né, em um documento em média de 40 páginas. Eu queria que o senhor destacasse alguns pontos que são importantes. A gente sabe que o documento como um todo é muito importante, porque nós estamos, de fato, vivenciando um momento importante na nossa igreja. Mas o que é que o senhor pode destacar, especialmente para a igreja no Brasil? Interessante, Ana Paula, porque veja, as pessoas esperavam que no final daquela sessão já houvesse um documento, assim, um pronunciamento do Papa e tal. E na verdade o que saiu foi a gente chama de relatório síntese. Foram quase 40 dias de encontro, de conversa. Aquilo gerou um material muito rico. O grupo de redação, né, a comissão que estava responsável por redigir o documento síntese final, teve muito trabalho, porque a gente, de fato, levantou muitas questões, porque são muitos os desafios que a igreja enfrenta, né? É interessante a gente perceber isso e lembrar que é um sínodo sobre a igreja no universal. Quer dizer, e aí essa variedade toda se manifestou lá, se apresentou no sínodo. Eu fui facilitador de um dos círculos dos grupos de partilha, não é? Nas conversações espirituais, e ali na conversação, a partir do documento de trabalho, do instrumento de trabalho, o instrumento Labores, né, que foi resultado de todas as etapas anteriores, o documento final, ou o documento relatório síntese, ele de fato está composto por, são 20 capítulos, mais ou menos 40 páginas, como você lembrou, né? E todos os temas são interessantes, mas de fato o grande desafio deste ano
É exatamente o Papa Francisco está pedindo isso, a Secretaria do Sínodo também pediu a nós que vamos participar da segunda sessão, de exatamente trabalhar nas igrejas particulares, nas dioceses e principalmente em nível continental, né, do CELAM, por exemplo, no caso nosso aqui do Brasil, da América Latina, ver quais são o que as igrejas percebem como mais urgentes, temas mais urgentes e mais importantes, né? A participação da Igreja do Brasil no Sínodo e da América Latina foi muito importante. Porque vejam, não sei se vocês já pensaram sobre isso, o Papa Francisco, ele é um fruto da Igreja Latino-Americana, né? Da Igreja do Concílio Vaticano II, mas de toda a caminhada que a Igreja na América Latina vivenciou e especificamente no Brasil. Por quê? Porque a Conferência dos Bispos de Aparecida de 2007 tem uma força muito grande, né? E a gente percebe muitos ecos, né, da própria proposta do Papa Francisco ao convidar a Igreja, os bispos, para pensarem sobre a sinodalidade como característica da Igreja. A gente vê ecos de todos os encontros e as conferências dos bispos da América Latina. É muito bonito isso, e eu vejo assim, com muito destaque a Conferência Aparecida, né? Quando nós somos convidados a ser discípulos e missionários. E assim, dos temas, o que eu percebo como mais, assim, talvez, que chama mais atenção, é exatamente o modo de ser da Igreja, principalmente quando ela se revela ou se mostra como comunidade de comunidades, né? No documento do relatório síntese tem um momento lá que a gente fala sobre a importância de dar atenção às pequenas comunidades, né? Às paróquias, mas às pequenas comunidades, ali onde a igreja acontece, não é? Outra coisa que a gente percebe como uma coisa também importante destacar é a preocupação com, né, a iniciação cristã, cujo tema a gente está trabalhando aqui na Diocese de Teresina. Outros temas que eu acho também urgentes e importantes, né, e é um tema transversal em todo o sínodo e todo o documento, é a participação, a importância de se perceber cada cristão, cada fiel, né, descobrir a sua vocação dentro da igreja e a importância que tem, né? Quer dizer, a importância do ser cristão, leigo, por exemplo, leigas, e o papel de cada um. E nesse papel, o papel da mulher, por exemplo. É impressionante como o Papa Francisco e toda a Secretaria do Sínodo, a importância da participação da mulher na própria dinâmica do Sínodo, né? Nos grupos, era interessante que em cada grupo, porque o sínodo é um sínodo dos bispos, mas dessa vez o Papa Francisco abre para a participação de leigos ou de não bispos e no meio desses não bispos muitas mulheres, tanto leigas como religiosas também. E aí toda essa questão da participação da mulher na estrutura da igreja, porque é disso que se trata. O sínodo sobre a sinodalidade, quando o Papa Francisco fala de sinodalidade, está falando sobre um modo de ser igreja, um modo que nasce do Vaticano II, né? Essa nova eclesiologia que nasce do Vaticano II, principalmente quando se fala da igreja como povo de Deus. Então, a sinodalidade é a igreja se perceber como povo de Deus e todos, como diz o Papa Francisco, têm a sua importância e podem contribuir. Outro tema que eu acho interessante é o tema dos bispos mesmo, né? Quer dizer, a própria hierarquia, como pensar, a gente discutia isso, como a igreja pode, né, toda a comunidade pode ajudar o bispo a ser bispo, entende? Ou o presbítero, o padre, a ser padre, né? E aí vem toda a temática da formação. Então, a formação nos seminários, a formação dos seminaristas ou do presbitério e a formação de todos, né, também. Catequistas, todos os ministros e todo cristão, de modo geral, né? Quer dizer, é muito importante a gente perceber que para assimilar, inclusive essa questão da sinodalidade, é necessário formar, né, as pessoas. Padre, para essa próxima sessão do Sínodo que está prevista para acontecer em outubro, quais são os anseios da Igreja na América Latina, especialmente a Igreja no Brasil? As contribuições da Igreja da América Latina, como eu falava, foram fundamentais para aprofundar essa visão, né, da Igreja como povo de Deus. Porque aqui na América Latina se desenvolveu, depois do Concílio Vaticano II, um modo de ser igreja, né, nas comunidades de base, nas pequenas comunidades, nos movimentos, uma busca de perceber a realidade, de ouvir o grito do povo, dos pobres, né, de uma igreja que busca essa libertação ou essa que a gente está falando hoje em dia, da humanização do humano, o resgate da dignidade. Então a Igreja da América Latina leva isso, ajuda o sínodo a pensar e, de fato, a igreja está olhando muito para a América Latina
sobre como a gente vai receber esse primeiro documento, como a gente vai devolver, porque é interessante, a gente está pensando também em nível de conferência da América Latina e conferência da CNBB aqui no Brasil, a gente está pensando em uma dinâmica que possa dialogar com as comunidades, com as dioceses, para que a gente possa também levar esse retorno, né? Porque aí, na verdade, qual você perguntava sobre os anseios, né? Na verdade, o que a Secretaria do Sínodo está pedindo a gente? Que a gente retorne levando o que a gente acha de um guarda-chuva, de um leque de temas tão diverso e tão grande. Quais são os temas mais urgentes, né, daqui da América Latina? Então, toda essa questão da participação dos leigos, toda essa participação da preocupação ecológica, né, com a preocupação com a casa comum, né, o grito dos pobres, que a gente sabe que persistem, né, persistem essas desigualdades no nosso continente, né? Toda essa questão da exploração da terra, da depredação do meio ambiente, né, a mineração, né, a irresponsabilidade de muitas estruturas do governo, a envolvimento das pessoas, dos cristãos na política, né, o modo de pensar a política desde a fé cristã, né, desde a fé que a gente tem. E assim, a preocupação em perceber que a nossa fé ela tem uma implicação política, social, cultural. A gente precisa se comprometer. Então, a Igreja da América Latina pode ajudar a Igreja Universal a pensar isso, sabe? E eu acho que eu estou muito animado com isso, que a gente poder levar isso para a gente, se a gente puder levar essas contribuições, e a gente vai levar, porque é interessante, as duas leigas do Brasil que participaram do sínodo, a participação delas foi muito ativa, os bispos que estão envolvidos também, né, nas discussões, é muito bonito, e aí eu já falo um pouco do clima do sínodo, foi muito bonito perceber o envolvimento de todos, né, em tentar responder a partir da sua perspectiva, mas sem se prender a ela, né, tentando escutar, porque outra coisa interessante do sínodo é a escuta. É por isso que eu acho interessante essa sua pergunta de quais são os anseios da Igreja do Brasil e da América Latina, porque é exatamente isso que o Papa Francisco e os bispos, né, estão querendo escutar. Quais são os anseios da Igreja, das igrejas particulares? Padre Miguel Martins, nós gostaríamos de agradecer as suas contribuições valorosas aqui no nosso programa Em Tuas Mãos, no que diz respeito a essa experiência da primeira sessão do Sínodo dos Bispos, já também na expectativa para essa segunda sessão que acontece em outubro, que o senhor certamente participará novamente. Nosso muito obrigada. Obrigado a você, Ana Paula, e assim, o que eu posso te responder com relação a isso? Quer dizer, qual é o papel, ou o que a igreja está esperando, como é que as comunidades podem participar desse processo e se preparar para essa segunda sessão? Primeiro, ficarem muito atentos, né, às redes sociais, né, a todos os programas como esse, né, o programa que a gente está tendo, que vão alimentando, as dioceses vão se comunicando a partir de cada passo que a gente vai dar. A CNBB está preparando um material, né? A Conferência dos Bispos da América Latina também está preparando um material. Vai haver cursos assim, de preparação para entender melhor o sínodo. Então, porque é muito interessante, porque há uma certa confusão em relação ao sínodo, pessoas que não entendem o sínodo, que se precipitam em julgar, né, a participação de todos no sínodo e a própria preocupação do Papa Francisco. Então, eu estou sabendo de um curso que está sendo promovido pelo Boston College dos Estados Unidos, na verdade é promovido pela equipe de teologia do CELAM, né, em parceria com o Boston College, a Universidade dos Jesuítas lá dos Estados Unidos, e é um curso aberto, livre, então vocês podem entrar na internet e procurar saber, depois eu posso fornecer também o link, né, e o curso vai acontecer a partir do dia 2 de março, então dá tempo de se inscrever ainda. O curso é em vários idiomas, em inglês, espanhol, português inclusive. Então, são coisas assim, iniciativas que eu acho importante. Então, assim, na comunidade, discutir sobre o sínodo, conversar com o seu pároco, né, envolver, né, as comunidades, o grupo, de repente levar para o seu grupo, para a sua comunidade, o tema do sínodo. E buscar material, porque esse material vai haver. A gente vai disponibilizar material, a igreja vai disponibilizar material, vídeos e tudo mais. E lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, você pode acompanhar o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7.
Nós vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Notícias da Igreja. Em tuas mãos. Ser sábio estudante é ter educação de excelência. É contar com um projeto pedagógico que possibilita novas aprendizagens e que desperta diferentes habilidades e um crescimento integral e feliz. É inovação, criatividade e estímulo à imaginação. Nossos colégios vão além de aprender e ensinar. Aqui, inspiramos e abrimos portas para o conhecimento e para a espiritualidade. Nossa fundadora, Madre Savina, nos ensinou que a educação deve ser global. Por isso, preparamos nossos estudantes para serem éticos, solidários e protagonistas. Educação também é futuro. Na jornada do aprendizado, acompanhamos os desafios dos novos tempos. São estruturas atuais, confortáveis e os mais modernos recursos tecnológicos. Nos nossos colégios, não basta saber. É preciso explorar, expressar e brincar. Cada estudante lê o mundo e escreve a própria história. Rede Saviniana, um compromisso com a educação, a espiritualidade e a vida. Em tuas mãos. Vamos agora acompanhar as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha na manhã deste domingo. No sábado, dia 3 de fevereiro, a Diocese de Parnaíba acolheu seu mais novo pastor, Dom Edvalter Andrade, durante celebração no adro da Catedral Nossa Senhora Mãe da Divina Graça, onde reuniu milhares de fiéis diocesanos que testemunharam esse momento de graça. Também estiveram presentes na solenidade bispos pertencentes ao Regional Nordeste 4, padres, autoridades políticas do estado do Piauí, familiares e amigos do sacerdote. Dom Edvalter Andrade foi nomeado bispo de Parnaíba pelo Papa Francisco no dia 8 de novembro de 2023, transferindo-o da Diocese de Floriano, onde estava desde 2017. Ele fala sobre o sentimento de assumir essa nova missão. O sentimento é de gratidão, muita gratidão a Deus, né, pelo chamado que me fez, desde quando eu saí de casa, ir ao seminário e toda a caminhada de formação, né, e esse chamado que foi sendo, pouco a pouco, sendo assim, como dizer assim, reafirmado, né, trazendo mais desafios, agora inclusive a segunda diocese. Então tudo isso é graça, é dom de Deus, né? Não há mérito da gente, é dom, é presente de Deus e a gente acolhe com alegria, aceitando o desafio da missão. Ele também revela sobre quais são suas expectativas para o governo da Diocese de Parnaíba. Sendo a segunda diocese no Piauí, vai me fazer ficar mais nordestino ainda, né? Então, eu sou capixaba de origem, vocês sabem, né? Sou do norte do estado do Espírito Santo. Quando assumi a Diocese de Floriano, para mim realmente era uma mudança da água para o vinho, né? Porque não conhecia nada da realidade do Nordeste, menos ainda do Piauí. Agora aqui a gente já, né? Assim, a gente já conhece o calor, né, do Piauí, o calor do sol, o calor humano também, né? Experimentei a acolhida do povo lá de Floriano e agora hoje aqui inclusive, né, desde cedo, só alegria, né, muita festa, muito acolhimento da parte do povo e a gente está aí pronto para a missão, contando, repito, com a graça de Deus e as mãos, né, de todos os cristãos leigos e leigas, padres, religiosas e a proteção de Maria, né, para nós prosseguirmos neste caminho. A Diocese de Parnaíba estava vacante desde a transferência de Dom Juarez Marques para a Arquidiocese de Teresina em janeiro do ano passado. O arcebispo e presidente do Regional Nordeste 4 fala sobre o que espera do episcopado de Dom Edvalter na Diocese de Parnaíba. Eu tenho a alegria de apresentar o meu sucessor, aqui hoje também com a presença do meu antecessor, Dom Alfredo, meu sucessor, Dom Edvalter Andrade, e ele vem trazendo no coração a ternura de Cristo, como diz o seu lema. Portanto, Dom Edvalter começa a escrever uma nova página, não somente da sua vida episcopal,
mas também aqui nessa Diocese de Parnaíba. E o que nós esperamos é que Dom Edivaldo seja esse irmão que traga a ternura de Cristo para o coração deste povo, através da palavra, através da sua ação caritativa, através do seu cuidado pastoral. E a sua comunhão conosco que prossegue. Ele já tem essa caminhada conosco aqui no nosso regional e na nossa província eclesiástica. Isso esperamos, viver essa colegialidade. O padre Luiz Carlos foi uma das primeiras pessoas com quem Dom Edvalter compartilhou o desejo do sacerdócio. Ele, que marcou presença na solenidade de posse, revela o sentimento de vivenciar mais um passo dado pelo amigo. Olha, muito feliz, muita alegria, muita gratidão ainda por estar aqui junto com o Edvalter. Lá chama de Valtinho, né? Eu sou Carlinho também lá, Valtinho é família, nome familiar, né? Muito gostoso. Então, eu ouvi o pedido dele quando ele falou que queria estar para o seminário. Eu falei, então, você quer ser diocesano ou quer ser religioso, passionista da minha congregação? Ele falou assim, eu queria ser passionista. Mas eu falei, você quer ficar próximo da sua família ou você quer ficar mais missionário no mundo? Ele falou, próximo da minha família, então o seu caminho é ser diocesano. Ficar na própria diocese, e aí você vai trabalhar aqui. Mas ele nunca pensou de vir tão longe. Mas a igreja é assim. E foi a missa belíssima, manifestada a alegria dos bispos de estar aqui, as pessoas. Muito bonito estar aqui. Durante a solenidade foram realizados diversos ritos que marcaram a cerimônia de posse do novo bispo, como a leitura do decreto de posse, a entrega do báculo simbolizando a figura do pastor que cuida do seu rebanho, a acolhida do clero diocesano e a leitura da ata. Ao final da celebração, o novo bispo apresentou seu pai à comunidade de fé. E, na oportunidade, o seu José Justino relembrou o início da trajetória sacerdotal do filho. Um dia nós estávamos fazendo feira, ele chegou e falou, papai, às vezes vocês não vão gostar, mas eu sou obrigado a falar com vocês o que está acontecendo. E fui chamado para ir para o seminário estudar para padre. O que vocês acham? Aí eu falei assim, virei para minha mulher e falei, escuta uma coisa, Iva, o que você acha? Falou, se for vontade de Deus e você tem desejo, você fica à vontade, meu filho. É Deus que está chamando, é Deus que está enviando, né? Aí eu falei a mesma coisa, né? Tudo junto, nós falamos junto. Ele relata ainda o sentimento de presenciar esse momento de posse do filho, que assume pela segunda vez uma diocese. Nossa Senhora, é muita felicidade para mim, sabe? Para a família inteira, né? E para todo mundo, né? É um grande prazer. Eu senti muita emoção. Tem dia que eu chego a chorar de tanta emoção de ter um filho bispo. A fiel Joara de Floriano, que acompanhou todo o governo desempenhado por Dom Edvalter na sua diocese, marcou presença na solenidade de posse em Parnaíba. Ela comenta um pouco sobre a trajetória episcopal dele ao longo desses anos que se passaram. Ele é uma pessoa muito humana, muito carinhosa, muito cheia de vida e sempre dá o que é possível para a gente. No entanto, a ternura de Cristo é o seu lema. A ternura de Cristo está dizendo amor ao Cristo. E ele trata a gente com muito carinho e tem um coração maravilhoso. Eu fiquei muito triste porque ele saiu da minha cidade, veio para Parnaíba. Mas eu penso assim, que a vida dele é uma vida orante, é um pastor. Então eu não posso querer ele só para a minha cidade. Parnaíba recebeu ele com muito carinho. Eu sei que Parnaíba vai dar o amor que a gente deu por ele, entendeu? E ele vai ser muito feliz aqui em Parnaíba. Já a fiel ministra da Eucaristia da Catedral Nossa Senhora da Divina Graça fala sobre o sentimento de servir na solenidade de posse do novo bispo da Diocese de Parnaíba.
Emocionante, né? Porque cada pastor que chega é uma expectativa nova que a gente tem, vai ser um aprendizado que cada um comanda de uma maneira diferente, né? Mas eu acredito que veio para somar com a gente e a gente somar também com os trabalhos dele, porque eles sozinhos não fazem nada. A gente tem que ter a soma de padres, de ministros, dos leigos, né? Então é uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande hoje a gente está recebendo o nosso novo pastor. Nomeado pelo Papa Francisco em 8 de novembro de 2023, Dom Edvalter Andrade é o 7º bispo de Parnaíba e a partir de agora irá continuar o trabalho evangelizador a ele confiado nessa nova missão. Em um momento de muita fé e alegria, a Arquidiocese de Teresina realizou no último domingo, dia 4 de fevereiro, a missa de envio da 29ª Caminhada da Fraternidade. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Juarez Marques, na igreja de Nossa Senhora de Lourdes, localizada no bairro Vermelha, e contou com a participação da Coordenação Geral da Caminhada, que este ano leva para as avenidas o tema Acende a Fogueira do Meu Coração. Na tarde da última segunda-feira, dia 5 de fevereiro, a Legião de Maria celebrou seus 65 anos de atividade na Arquidiocese de Teresina. Vamos conferir. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Juarez Marques, na igreja Nossa Senhora do Amparo, localizada no centro da capital, contando com a presença de centenas de legionárias e legionários de toda a igreja particular. Na oportunidade, o arcebispo falou sobre a importância da espiritualidade mariana. A Maria, Mãe de Deus, ela é mãe também da igreja, mãe de todos os cristãos, e ela é para nós modelo de evangelização, modelo de fé, modelo de esperança, modelo de caridade. A igreja existe por Maria, porque Maria, medianeira de todas as graças, e esta é a devoção da Legião de Maria, ela é aquela que está ao lado do seu Filho Jesus Cristo na obra da redenção. E nós celebramos 65 anos da presença tão benfazeja da Legião de Maria aqui em nossa arquidiocese. E isso é para nós motivo de alegria, de ação de graças. A Legião de Maria surgiu como apostolado leigo, a partir de um leigo, já há 102 anos. E existe para fazer o bem, tem feito tanto bem na vida da igreja. Tem uma espiritualidade cristocêntrica, porque o legionário, a legionária de Maria, ele tem como meta a imitação de Cristo, no anúncio da boa notícia, no anúncio do Evangelho, seguindo como modelo Maria, tendo como modelo Nossa Senhora. A coordenadora arquidiocesana da Legião de Maria, que organizou o evento e fez o comentário inicial da celebração, fala sobre os valores fundamentais que sustentam o movimento. Os valores do amor, do respeito, né, que é fundamental, e do serviço. Todos os legionários vivem numa missão permanente. Nós vivemos um serviço e que ele nunca acaba. Do momento em que a gente faz o nosso compromisso legionário, que é com o Espírito Santo de Deus, a gente se coloca inteiramente à disposição, né, do reino de Deus. Então é necessário que a gente tenha o amor, que a gente tenha o respeito e que tenha também o dom do serviço. Ela revela ainda o sentimento de poder comemorar os 65 anos de atividades na Arquidiocese de Teresina. É uma bênção com certeza, né? É maravilhoso a gente estar a serviço, é maravilhoso a gente estar aqui, sabendo que depois da pandemia, tantas pessoas já se foram, né? E Deus quis precisar de nós ainda, permitindo que a gente continue nossa caminhada. Então, nada mais justo do que estar a serviço dele e caminhar segurando na mão dele e debaixo do manto da nossa mãezinha e da comandante desse grande exército que é a Legião de Maria. A legionária Socorro, que marcou presença na comemoração, participa do movimento há 12 anos. Ela relembra o que motivou seu início na Legião de Maria. Recebi o convite da minha mãe, né, que era legionária,
e uma das fundadoras na minha comunidade, né, na minha paróquia. E eu me tornei mãe solteira, mãe solo, né? E ela me dizia muito que era muito bom que eu participasse da Legião de Maria, até mesmo para incentivar meus filhos a caminhar com a gente, a caminhar conosco. Tanto que na época eles ainda iniciaram primeiro do que eu. Então, de lá para cá, depois que eu entrei na Legião de Maria, a minha vida tem se transformado, recebendo muitas bênçãos. É claro que a gente passa por muitas tribulações, né? Porque nós somos humanos, muitas fraquezas, muitas fragilidades, mas além disso, as bênçãos são maiores, né? As graças de Deus na nossa vida são maiores pela intercessão de Nossa Senhora. Já a Maria do Carmo, que é legionária há 6 anos, revela o que mudou na sua vida após ingressar no grupo. Mudou tanta coisa, inclusive eu fiquei mais forte para receber todos os revestres da vida, porque a vida não é fácil, mas se a gente tiver firmeza e segurança nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria, a gente consegue. Quem também marcou presença na celebração pelos 65 anos de atividades da Legião em Teresina foi o legionário Domingos, que por 28 anos se dedica ao grupo. Ele conta como é vivenciar esse momento de ação de graças. É um momento ímpar na história da Legião, em que a gente está comemorando esta data magnífica, fundação do primeiro presídio que ainda hoje existe aqui, presídio de Nossa Senhora do Amparo, em que a gente revive uma data histórica para todo o estado do Piauí, fundação do primeiro presídio e a perpetuação desse trabalho de evangelização que a Legião de Maria faz. É um trabalho magnífico que a gente faz. Nascido na Irlanda no ano de 1921, pelas mãos do servo de Deus, Frank Duff, o movimento surgiu buscando, por meio da fé, alcançar a santidade pessoal. Os legionários são responsáveis por realizar trabalhos espirituais de evangelização e reúnem-se semanalmente para rezar e trocar experiências em torno das promessas de Nossa Senhora. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E você pode acessar essas e outras informações através do nosso site. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da Livraria Nova Aliança, que está com estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E hoje a nossa dica de leitura para você é a biografia de Santa Teresa de Lisieux, da Edições Loyola. À luz de ampla pesquisa histórica, o autor apresenta uma biografia de Santa Teresinha, que pretende ir além das publicações clássicas sobre essa santa tão conhecida pelo público católico. Poucas frases há neste livro que não se apoiem num documento. Contudo, a multiplicidade de notas disseminadas no texto molestariam o leitor. O autor traz, no fim da edição original francesa, quase um milar de referências que julgamos convenientes omitir por remeterem a documentos que, na grande maioria, estão fora do alcance do leitor brasileiro. E essa foi a nossa dica de leitura de hoje para você. Aproveite e garanta o seu livro e tenha uma boa leitura. E hoje, no quadro Minha Família, Minha Base, nós vamos conhecer o testemunho de fé da família de Jucineide Carvalho e Júnior Ribeiro, eles que fazem parte da Legião de Maria. A família da Jucineide e do Manuel
tem como base os preceitos de Nossa Senhora. Com uma vivência católica desde a infância, Jucineide sempre foi apaixonada pela Mãe de Deus. E ao longo de sua vida, esse amor só foi ficando mais forte. Mas foi após o seu ingresso na Legião de Maria que sua devoção a ela se fortificou ainda mais. Ela conta com detalhes o início dessa história. Desde a minha infância que eu era devota, até porque as minhas raízes, minhas origens é de devoção a Nossa Senhora e São José. Então não tinha como não ser. Meu avô, todas as noites, 6 horas, por incrível que pareça, chamar todos os netos, né, para fazer orações a Nossa Senhora no pôr do sol, que ele dizia, essa questão toda. Então, quando eu cheguei aqui em Teresina, eu já vim com essa devoção interna, certo? E aí, então, depois que eu cheguei aqui, como eu disse no início, conheci meu esposo, namoramos, noivamos, casamos depois de 6 anos, e aí, então, formamos nossa família. Daí, então, quando eu estava grávida da Maísa, aí veio o convite para que eu entrasse na Legião de Maria. Assim, a devoção à Nossa Senhora maior veio por esse convite, que dá o nome de recrutamento. Quem também seguiu os mesmos passos da Jucineide foi o seu esposo Manuel, que também já tinha um amor pela Virgem Maria. E ao receber o convite para participar do movimento, não pensou 2 vezes em aceitar. Eu já praticava a minha caminhada na igreja, só que não era legionário. Aí também fui chamado para uma reunião. Lá eu comecei, gostei, e até hoje, graças a Deus e a Nossa Senhora, estou por lá. Jucineide revela ainda como sua devoção à Nossa Senhora ajudou durante todos esses anos no desenvolvimento da fé de sua família. Quando a gente se torna devota à Nossa Senhora, como eu falei, a gente entrega, tem uma entrega total à Nossa Senhora, né? A gente nasce de novo. Eu vi como um novo batismo, um novo renascimento. Como a Legião de Maria é serviço, é doação, me identifiquei automaticamente e só contribuí com a minha família, porque cada vez mais que eu era mais devota, que eu mais servia ao outro, pelas mãos da Senhora, a minha família foram mais interagindo, gostando, vendo testemunho e passando a fazer parte desse movimento perfeitamente organizado que é a Legião de Maria. São 33 anos de casados e 26 anos de Legião de Maria. E participar desse movimento fez com que toda a família também se integrasse, desde os filhos aos pais do casal. Eu diria que foi uma das mais belas experiências. Sinto grata e feliz em olhar em minha volta, não só eu, meu esposo, meus filhos, meu genro, meu neto, que está legionários em Piquititia chegando, mas é toda a minha família. Meus pais que estão ali também são legionários, meus irmãos são legionários, meus cunhados são legionários, a sogra, minha filha é legionária, toda a minha família é legionária. Manuel fala como é participar da Legião de Maria por todos esses anos ao lado da esposa, dos filhos e de todos os familiares. Porque se não fosse esse movimento, como todo mundo sabe, todo casal tem suas tribulações. Então, não é diferente o nosso caso. E a nossa caminhada foi que nos fortaleceu para a gente vencer os obstáculos da vida. Mesmo vivenciando vários testemunhos ao longo dessa caminhada legionária, Jucineide revela um que viveu recentemente. Está com 8 dias hoje que eu presenciei um dos meus maiores testemunhos enquanto legionária. Eu estava na Vila Operária, na missa, na novena, e chegou uma notícia que a minha irmã, inclusive ela está aqui agora nesse momento, que ela tinha dado suspeita de aneurisma, um AVC isquêmico e trombose, tanto aqui como no pescoço. E nesse momento, por incrível que pareça, eu estava consagrando Nossa Senhora. Foi no momento da consagração. Eu tinha acabado de servir, que eu também sou ministra, eu tinha acabado de servir, tinha comungado, estava de joelhos, era a hora que o padre estava consagrando, fazendo o ato de consagração. Enquanto eu consagrava Nossa Senhora, minha filha chegou, extremamente chorando e tudo, e eu disse, minha filha, eu não vou embora daqui agora. Quando eu digo que o meu interior, para social transcendente, hoje estou na minha fé na terceira dimensão. Está transcendendo o amor de Deus, a fé que você acredita no que vai acontecer, se acontecer é Deus, não acontecer é Deus. E da mesma forma eu digo, eu não vou. E ela me puxando, eu não vou. Eu só vou depois terminar a consagração da Nossa Senhora. E ali eu só disse assim, Senhor, está tudo em tuas mãos, pelas mãos de Nossa Senhora Perpétua de Socorro. E assim nós viemos.
e fomos para o hospital. E hoje, com 8 dias depois, posso te dizer que Nossa Senhora, pelas mãos dela, ela foi até seu filho Jesus e evitou uma cirurgia daquele momento. O médico disse que era 3 médicos falaram que era cirúrgico. Manuel também já viveu muitos testemunhos ao longo de sua vida que fizeram com que ele se fortalecesse ainda mais na fé em Deus e em Nossa Senhora. Ele relata um que lhe marcou profundamente. O meu que aconteceu foi quando eu estava internado lá no Verdão. Por incrível que pareça, um dia antes estavam querendo até me entubar, sem eu nem saber de nada. Porque minha respiração, quando aconteceu, pegou nos meus pulmões, a Covid. Eu tive uma plena visão. Vi Nossa Senhora e Nosso Senhor, assim, numa roda assim, de reunião. Pois no outro dia, graças a Deus, eu tive a melhora, tirei os aparelhos, fiquei o dia todinho normal e tive alta e venci. E vim para casa, mas eu tive nitidamente essa visão. O casal tem 2 filhos, Maísa e Douglas. Os 2 cresceram participando do movimento ao lado deles, mas foi na juventude que passaram a entender melhor o que significava a Legião de Maria e a sua importância. Maísa relata como foi esse despertar. Teve vários outros movimentos na igreja, como catequese, grupo de jovens, mas eu nunca me identifiquei nenhum. Sou Legião de Maria. Eu acredito que foi porque, desde quando eu fui gerada nesse movimento, eu acredito que por conta disso, foi minha base, ser legionária. Antes de 7 anos eu já ia para a Legião de Maria, tanto que o José Manuel dessa idade, às vezes, ele frequenta. Maísa também revela um forte testemunho que vivenciou em sua vida. Mas o testemunho recente que eu tive por ser legionária esses anos todos foi a vinda de José Manuel. Eu fiz fertilização, primeiro eu tive aborto espontâneo, fiz 3 vezes fertilização, também não deu certo. E os médicos falaram, pela lei humana, se eu engravidasse naturalmente, meu filho poderia nascer com problemas severos de saúde mental. Até então, antes mesmo de tentar engravidar, eu já consagrava meu útero, Nossa Senhora. E até hoje, depois que ele nasceu, ainda hoje eu consagro ele todo santo dia a Nossa Senhora. E está aí o José Manuel, com 1 ano e 8 meses, está fazendo hoje. E graças a Deus, perfeita saúde. E muito inteligente, por sinal. Já Douglas relembra como foi a experiência de crescer em um ambiente familiar religioso de tamanha devoção a Nossa Senhora. Acho que vem muita questão do que se foi ensinado. Se você vem de uma geração que já pratica aquilo, consequentemente você é meio que discutível que você vá seguir aquele caminho. Então, se você vê seus pais, seus parentes, todos indo naquele caminho e você sabe que eles querem seu bem, então você sabe que você tem que andar por aquele caminho. E na Legião não foi diferente. Vendo o exemplo dos meus pais, eu fui seguindo. Inclusive até hoje ainda participo, justamente por isso, porque acho que a gente passando isso de geração em geração não se perde a fé. E como a família, tudo é base. Então se você tem uma boa base, você chega lá em cima mais fácil, porque você sempre tem alguém para se segurar. Você nunca vai estar só. E é assim, seguindo o exemplo da Virgem Maria, que toda a família segue fortalecida na fé, mesmo diante das dificuldades da vida. Minha família é a minha base. Confira agora a mensagem do nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Com muita satisfação, estamos aqui com você, trazendo uma palavra de fé e de vida. O Evangelho deste domingo, vamos escutá-lo e meditá-lo para cair no nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Um leproso veio até Jesus e, de joelhos, suplicava-lhe: se queres, podes purificar-me. Movido de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele ficou purificado. Jesus, porém, advertindo-o severamente, logo o mandou embora, dizendo: não fales nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta-te por tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, tendo saído, começou a pregar amplamente e a divulgar o acontecido, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegaram os tempos messiânicos. Eis que se realiza a profecia do profeta Isaías. No capítulo 35, no qual o profeta Isaías vai anunciar os novos tempos, que são os tempos messiânicos, no qual os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam e os doentes ficam curados. Portanto, Jesus é a presença viva, garantia de que a salvação chegou para toda a humanidade. Ele é o Messias, o Filho de Deus. E a prova de tudo isso é este sinal da sua presença. Esse sinal ele é marcado pela misericórdia. A misericórdia é um sentimento próprio do coração de Deus, mas é um sentimento também que se estende até os nossos corações. Portanto, de nossa fé, da nossa parte, a certeza de que Jesus Cristo é o Messias e que ele manifesta com a força da sua palavra, da sua proximidade, a compaixão de Deus. Um sentimento que é muito presente aqui é o chamado segredo messiânico. Jesus, depois que cura o leproso, pede que ele não diga nada a ninguém. Por quê? Esse é o chamado segredo messiânico, no qual Jesus, ele não quer fazer publicidade, mas ele quer que as pessoas tenham a convicção da sua presença, da fé, a partir da experiência com ele. Essa experiência ela vai acontecer a partir do mistério pascal, da sua paixão, morte e ressurreição. É que nós vamos ter uma experiência pessoal com ele e ter aquela certeza e aquela convicção de que ele é o Messias. E a salvação realizada através da cura, seja a cura física da saúde, seja a cura dos nossos pecados, a cura psicológica, ela é uma realidade na nossa vida, porque Jesus Cristo realiza. Mas quanto mais ele dizia para não dizerem, mais as pessoas divulgavam. Esta é também uma teimosia que vem ao encontro do segredo messiânico. Ele não queria, mas as pessoas anunciam. Porém, o que ele quer é que nós anunciemos a ele, digamos alto e em bom som, que ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Messias que chegou para nós. Isso a partir da nossa experiência de vida com ele. Que este domingo e esta semana sejam marcados pelo nosso encontro com Cristo e com a nossa experiência de fé, para que ele nos cure de todos os males, manifestando assim a compaixão do Pai, e que nós também sejamos cheios de compaixão para com os outros. A você uma semana muito abençoada.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Que nós, assim como Jesus, possamos acolher cada vez mais os nossos irmãos e irmãs. Afinal, somos todos chamados a integrar a comunidade dos filhos e filhas de Deus. A você eu desejo uma excelente semana e até o próximo domingo.